Fala, torcedor vascaíno! Fala, galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal entrando no ar, mais um Notícias do Vasco para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve o nosso querido e amado Vasco da Gama. Situação complicada, hein, torcedor? Ao que tudo indica, devemos ficar aí na Série B por mais um ano. E 12 jogadores estão em situação indefinida e podem deixar o Vasco nos próximos dias aí, nos próximos 30 dias, e a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Quem são esses jogadores? Até quando vão os contratos deles? Vocês querem que eles fiquem? Vocês querem quem você quer que vá embora? Quem você quer que não fique? Eu sou a favor de uma reformulação, mas eu vou trazer aqui nesse vídeo os nomes deles, até quando vão o contrato de cada jogador, e também quero a sua opinião sobre esse elenco do Vasco que, infelizmente, pelo que está vendo aí, não vai conseguir chegar no seu principal objetivo, que é subir sobre a Série A. Então vai subir a vinheta e depois da vinheta eu vou trazer aqui os 12 nomes dos jogadores que estão aí com contratos próximos de acabar e ó, podem zarpar do Vasco da Gama. Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Estamos iniciando o nosso vídeo. Você já viu que a gente vai trazer com o nome dos 12 jogadores que podem deixar o Vasco em breve. E eu quero também sua opinião aqui embaixo. Já falei, quero que você diga aí sobre o que você acha desse planejamento do Vasco. Eu acho que o Vasco deve renovar completamente o seu elenco, mas a gente vai falar nisso nesse vídeo. Antes, vou agradecer aqui a você que está sempre junto com a gente. Muito obrigado para você que assiste, que deixa o like, que compartilha o nosso vídeo, que comenta, que está aqui inscrito. Muito obrigado por tudo que você tem feito para o nosso canal Comenta Léo Vascaíno. Apesar da situação do Vasco, a galera tem abraçado. Vocês sabem, aqui a gente vai estar do lado do torcedor sempre. E para você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, tá vendo esse botãozinho aqui do lado com o nome inscreva-se? Se inscreve no nosso canal porque aqui você fica muito bem informado sobre tudo que envolve o Vasco. A gente faz análise, a gente faz crítica, a gente traz informações, traz notícias. Tudo que envolve o Vasco da Gama está aqui no nosso canal Comenta Léo Vascaíno. E será um prazer tê-lo como nosso inscrito. E olha, torcedor, diante da situação que o Vasco vem vivendo, na minha opinião, é uma situação vexaminosa. Porque, meu amigo, como o Vasco não consegue nem sequer entrar no G4 em 32 rodadas do Campeonato Brasileiro de uma Série B, onde o time tem o elenco mais caro do campeonato. E o Vasco faz uma campanha pífia. E mais um jogo pífio contra a equipe do CSA que mostrou isso, que o Vasco é um time que não tem base, não tem planejamento para conseguir chegar ao G4 só por um milagre, né? Se acontecer, será um milagre que o Vasco vai conseguir subir para a Série A. Mas enfim, 12 jogadores já sabem que aí o seu contrato está próximo de terminar e podem deixar o Vasco da Gama em breve. E a gente vai falar sobre isso. Vamos iniciar falando sobre os jogadores que têm contratos se encerrando aí já no início do mês, já ao final do campeonato da Série B, no início do mês de dezembro. 3 jogadores já têm seu contrato se encerrando. Eles são o Zeca, o Marquinhos Gabriel e o Hernando. Foram aí os primeiros jogadores que chegaram no Vasco, foram os primeiros reforços do Vasco no início do campeonato. E tem contratos válidos aí até o dia 10 de dezembro de 2021. Havia uma meta aí que poderia ser fazer com que esses jogadores assinassem uma contratação, uma renovação de contrato. Não sei qual é, o Vasco não divulgou. Se for acesso, eu acho que nem isso vai chegar. Mas desses todos aí, vou dizer uma coisa. O Zeca começou bem, mas não agradou. Apesar de que eu acho que o Zeca seja um lateral direito, está mostrando muita deficiência na defesa. Eu não continuaria com o Zeca. O Marquinhos Gabriel é um jogador que se descobriu como segundo volante com o Diniz. Cresceu muito de produção com o Diniz, mas eu acho muito pouco para o que o Vasco precisa. Eu também não renovaria com o Marquinhos Gabriel. Hernando, aí não precisa nem falar, né? Sendo que a galera pega no meu pé aí porque logo no início quando foi contratado, quando a gente tinha aquele outro canal, a gente falava aqui que o Hernando era um zagueiro que a torcida do Bahia falava que o jogador não poderia sair, mas chegou aqui no Vasco e não mostrou. Veio para férias no Rio de Janeiro, né? Veio só visitar o Cristo porque não jogou bem. E eu acho que pode ir embora, até porque a zaga do Vasco não se resolveu. Outros jogadores encerram seus contratos no dia 31 de dezembro, no último dia do mês. Eles são Rômulo e Michel, que na minha opinião foram as duas piores contratações que o Vasco fez no ano, juntamente com o Hernando. Jogadores que não renderam, jogadores que não conseguiram jogar. O Michel está aí contundido, está praticamente encostado no DM do Vasco.
Há uma pequena falta de consenso aí entre Grêmio e Vasco sobre a situação de como vai ser o seu tratamento. Então o jogador não deve nem jogar mais pelo Vasco. Rômulo veio aí de 6 meses parado, foi uma contratação muito controversa, pegou todo mundo de surpresa e não funcionou. Ainda deu uma declaração que o Vasco não iria subir. Não estava errado, mas externou isso e nunca conseguiu ter seu espaço na equipe do Vasco da Gama. Vanderlei também é outro que tem seu contrato até 31 de dezembro. Na minha opinião, sendo sincero, deixa o Vanderlei embora. Acho que o Vasco precisa de um goleiro melhor. Acho que o Vasco precisa de alguém que dê mais segurança. O Vanderlei foi um goleiro bom lá naquela época do Curitiba, lá nos primeiras temporadas no Santos. Mas caiu muito de produção. Então não é um jogador que eu deixaria no Vasco da Gama. Completando essa faixa, Morato e Valber são 2 jogadores que têm seus contratos encerrados até 31 de dezembro. Tem contratos com outros clubes, né? Inclusive Morato com o Bragantino. O Valber com a equipe do Atlético Paranaense. Morato eu não continuaria. O Valber foi muito pouco que a gente viu do Valber. É mais uma aposta, né? Pelo menos nas redes sociais mostra ser um jogador muito engajado com o Vasco. E é um jogador que viria só para compor o elenco, né? Se for para deixar, se for para contratar, até porque ele tem contrato até maio de 2022 com o Atlético Paranaense, seria para compor o elenco, até por ser um jogador que começou uma Série B, conhece uma Série B muito bem. Mas não é esse jogador unanimidade para mim. Léo Jabá e Cano. Cano já disse que quer ficar no Vasco. Eu acho que Nenê e Cano deveriam ser os principais pilares do Vasco no próximo ano, seja na Série A, seja na Série B. Eu faria tudo o que fosse possível para deixar o Cano no Vasco. Porque é um jogador, um líder técnico no Vasco, sim. Apesar de algumas pessoas falarem que não, né? Poucas pessoas. Mas é diferencial nesse time. É uma liderança positiva. Eu continuaria com o Cano. Sobre Léo Jabá, recentes polêmicas. Não conseguiu jogar bem. Não conseguiu evoluir. A gente é muito grato. Eu sou muito grato pelo que ele fez pelo Vasco e tal, pela gratidão. Mas não mostrou. Não funcionou, não deu resultado, eu não renovaria com o Léo Jabá. E, para encerrar essa lista, Daniel Amorim e House. Sobre Daniel Amorim, é um jogador interessante. É um jogador para a gente ter no elenco. Um cara que sempre que entrou com vontade, entrou mostrando que queria guerrear, entrou mostrando que estava com vontade de vestir a camisa do Vasco. Esse eu deixaria para compor o elenco, porque eu acho que é um jogador muito útil numa Série B. Sobre House, a questão é o seguinte, já rodou por muitos times aí, inclusive o Náutico, ele já teve 2 passagens pelo Náutico, foi emprestado, tem contrato até 31 de dezembro. E se o Vasco quer investir no goleiro melhor, ele teria que escolher, ou fica o House ou fica o Vanderlei. Entre House e Vanderlei, preferia deixar o House para crescer, porque é um ativo do clube e que pode, quem sabe, que sair evoluir e poder dar um retorno financeiro ao Vasco. Esse eu renovaria por ser uma joia da base. E terminando, tem o Andrei, que é um jogador que a gente sabe que está muita polêmica, o Vasco ainda não decidiu se vai renovar ou não. Na minha opinião, o Vasco teria que ter vendido o Andrei há muito tempo. Andrei, apesar de ser identificado com o Vasco, apesar de ser um torcedor do Vasco, não consegue manter o seu nível de atuações e acaba sendo prejudicado sim pelo resto do time, mas acaba tendo seu futebol limitado. Eu acho que o Andrei é um jogador que desliga, então, na minha opinião, o Vasco teria que ter aproveitado e vendido ele antes. Agora, meu amigo, é complicado. Não sei se seria uma boa renovar com o Andrei. Então é isso, galera. Saudações vascaínas. Estaremos aqui ao vivo amanhã. Manda aquele abraço para você e continua aí atento no nosso canal. Valeu, aquele abraço.